Olá, neste vídeo eu continuo a explicar como trabalhar com cartas metafóricas e hoje vamos ver mesmo eh, no que consiste uma sessão de cartas metafóricas. Então, quando um cliente venha para o vosso consultório resolver qualquer situação, eh, isso pode ser consulta presencial, mesmo no consultório, ou pode ser também uma consulta online. Porque cartas associativas metafóricas existem duas formas. Forma física, como está aqui, baralho OH, e também temos uma forma online. Por isso, existem já cartas online que nós podemos mostrar ecrã para uma pessoa que está também à frente do computador e depois fazemos perguntas. Sempre o terapeuta tem que ter uma caneta e papel para apontar todas as respostas do paciente. O paciente só está a escrever o objetivo de sessão, uma pergunta principal. O que ele quer entender na vida? Como é que ele quer estar depois dessa terapia? Qual o objetivo desta terapia? O terapeuta também escreve no papel este objetivo geral. Seguinte, o terapeuta está a tirar uma carta e está a mostrar para o cliente. Na realidade, se isso está num consultório, a terapeuta está a colocar carta na mesa e depois já não está a mexer essa carta, porque o subconsciente vai identificar esta imagem como como uma projeção de alguma informação que está guardada na subconsciente, uma projeção metafórica. E quando nós já mexemos, isso quer dizer que também mexemos no subconsciente padrões. Estes mecanismos aqui começam a ficar muito específicos. Por isso, já depois de colocar uma carta na mesa, onde você está a fazer essa consulta, você já depois começa a fazer influência, começa a fazer terapia. E por isso falamos que quando nós abrimos caixinha de cartas metafóricas, nós já criamos um campo específico. Eu também posso dizer que isso também já é uma egrégora que existe sobre cartas metafóricas que começa aqui a funcionar. E depois aquele campo mental que existe entre terapeuta e entre paciente também é muito um fenômeno fantástico, um fenômeno que é caracterizado pela aquele estado que acontece nesta sessão, na qualquer sessão de cartas metafóricas. E vou dizer que sempre, quando estou a fazer cartas metafóricas, eu estou a sentir-me esse campo, estou a sentir como a informação está a correr. Eu estou a me sentir diferente. Nesta sessão, como terapeuta, como paciente, está a sentir que está alguma influência, acontece qualquer coisa nesse espaço, tipo uma frequência diferente, uma dimensão diferente, porque nós estamos no campo de informação do mental e também de aqueles também outras dimensões relacionadas com aquele assunto que o nosso subconsciente também tem acesso. E no final desta terapia, nós também sentimos muita energia. Por quê? Porque nós estamos a comunicar com um campo específico. Eu quero dizer isso campo quântico, talvez. Porque acontece isso que a física quântica agora começa a responder nessas perguntas. Então, nós vamos mostrar para a pessoa uma carta e estamos a pedir para a pessoa descrever o que está a ver nesta carta. E a pessoa tem de descrever tudo o que está a ver. Nós perguntamos e como é que está a cores, nós fazemos mais perguntas
muito perguntas, se mais perguntas é melhor. Por isso, perguntando o que está a ver nessa carta, descreve-me pormenores. Não podemos dizer isso o que é formigas, não, assim nós não falamos, porque o terapeuta não pode pôr próprias impressões na cabeça do paciente. O paciente pode ver isso como uma coisa diferente. O subconsciente está a projetar aquele que é necessário, aquele que está ligado com aquele problema que nós tentamos resolver, aquele que é originado por onde está a informação que tem que ver para esclarecer aquela pergunta e receber resposta. E isso só o paciente sabe qual utiliza palavras. Nós não podemos, terapeutas, falar nada. Nós só perguntamos o que está a ver nessa carta, o que gosta, o que não gosta, e apontar respostas cada palavrinha da pessoa. Temos a apontar, porque cada palavra tem muita importância. Depois, explorar máximo esta carta, quer dizer, dar máximo perguntas. Nós, depois, deixamos estar na mesa essa carta, onde está. Podemos também escolher uma palavra, se utilizamos baralho OH. E depois colocamos do meio. Colocamos do meio e vamos a pedir para a pessoa descrever esta história com uma palavra. E assim, ainda temos a resposta mais forte, mais potente. Normalmente, estes fenômenos de projeção acontecem rápido, mas não na pergunta, quando nós fazemos, não primeira resposta, nós podemos dizer ainda está duvidosa a primeira resposta, porque a pessoa ainda está no estado lógico. Agora, para ter respostas corretas, a pessoa tem que estar no estado alfa, um estado refletivo, um estado ligeiro transe. Mas esse transe acontece aqui naturalmente, porque nós, através da metáfora, comunicamos com o subconsciente e a pessoa já entra em um ligeiro transe. Mas no início, quando nos fazemos uma pergunta, a pessoa ainda pode não estar esse transe e pode ainda estar a processar com parte lógica. Por isso, esperamos ainda um bocadinho, fazemos mais perguntas e depois o subconsciente sempre vai dar essa resposta. É sempre nós temos informação, nesta terapia, recebemos sempre informação. Depois, nós podemos utilizar, ou sempre na sessão, utilizar OH, ou misturar também, utilizar tandu, utilizar copé, utilizar também baralho persona muito importante, utilizada quase na cada sessão. Portanto, nós formulamos uma pergunta e depois a pessoa vai responder o que está a sentir, que está a ver nessa carta. Esta pergunta é importante formular uma maneira correta. E terapeutas formadas que estão a fazer cursos de cartas metafóricas aprendem a criar essas perguntas, formular objetivos, uma maneira que ajuda melhor funcionamento esta terapia e melhor aproveito. Estas perguntas podem ser várias maneiras importantes para perguntas ficar simples. Um exemplo, o que me impede de avançar em direção ao meu objetivo neste momento? Pode ser só esta pergunta. Ou qual é meu recurso interior? Depois disso, escolhemos uma carta. E existe também uma escolha aberta, quando nós estamos a ver cartas e escolhemos aquela carta que achamos que para nós está a chamar nossa atenção, ou escolhemos cartas em fechado, por isso um baralho e qualquer carta serve para começar a trabalhar. A seguir descrevemos imagens. Então, como eu já disse, o que está a acontecer na carta, que emoções ela está a despertar e como isso relaciona com a sua vida. Por isso, e essa pergunta nós já podemos fazer depois, um bocadinho quando já está a explorar todas as resto de perguntas.
Existem vários baralhos, como já expliquei no vídeo anterior. Existem baralhos abstratos, existem também baralhos OH, aquele que surgiu primeiro, e acho que é até mais forte esse baralho. E depois existem baralhos universais, que contêm imagem, como histórias, paisagem, abstratos, por exemplo, como também existe resílio, ou depois também copé também, isso também, mitos também. Existem muitas cartas, pintores amadores. Por isso, amadores também há muito bons baralhos que nós podemos utilizar, imagem de cartões mesmo de artistas amadores, e também eles fazem estas imagens próprio para a terapia cartas metafóricas. Nós normalmente escolhemos 5, 6 cartas para uma sessão, colocamos elas todas na mesa e ainda podemos perguntar à pessoa como a pessoa acha, como é melhor colocar essa carta mais próximo um bocadinho ou mais longe de outra carta, ou colocar essa carta por baixo. E existe nas próprios baralhos, até existem estas imagens que pode ajudar a perceber, por exemplo, se é imagem persona de família, uma família, escolhemos onde está pai, onde está mãe, isso em aberto, pode escolher. Nós podemos também perguntar, então, onde colocamos então mãe? Aqui, e onde pai? Aí, o pai é de lado esse, ou deste, filhos aqui, o da avó. Nós podemos depois, através disso, perceber qual relação entre este personagem. Isso um bocadinho parece terapia também, constelações familiares, né? Isso também, nós podemos juntar esses dois terapias, cartas metafóricas e constelações. E assim, já até, vamos dizer, quando Moritz Hettmer, ele criou essa terapia, ele talvez nem conseguia ainda adivinhar como essa terapia pode ser utilizada no futuro. Claro que nós, primeiro, nosso objetivo, utilizar correto como ela foi feita, para não alterar a filosofia desta terapia e também a forma como utilizar regras criadas pela criador, né? Agora, também, depois na prática, terapeutas começam um bocadinho a desviar e criar próprios métodos, utilizar essas cartas, e assim já precisa acrescentar também um bocadinho o nome para cliente saber que está a fazer cartas metafóricas ou está a fazer cartas metafóricas junto com outro método, e assim já nasce novas técnicas de utilização. Mas também, como eu já disse, pode misturar com constelações, e também pode procurar qual assuntos aqueles bonequinhos ou também testemunhas que nós utilizamos nas constelações pode ser substituídas pela cartas que está aqui no persona. Eles servem muito bem. Se nós precisa tirar eh, um testemunho em maio, nós depois podemos tirar uma carta, ou uma cliente está a tirar uma carta e depois está a descrever. E depois, se nós, por exemplo, se uma pessoa ehm, vir fazer uma terapia porque a pessoa tem dificuldade em estudar inglês, o língua, está? E pode acontecer que no inglês, no estudo inglês, no inglês, vive alguma trauma, uma projeção de alguém que se de paciente misturar ou confundir, associou em alguns momentos de vida como a relação entre inglês e esta pessoa, porque já
existe uma sessão que eu estava a ver quando uma menina não consegue estudar inglês e depois psicoterapeuta um, começa a perceber que essa menina confundiu a relação com o pai, porque o pai deixou família, ela se divorciou e a menina cresceu sem pai e sempre sentiu falta a presença de pai, sempre sentiu esse olhar de pai. Como é que o pai vai olhar quando eu estou a fazer isso ou quando eu estou a fazer aquilo? Na realidade, na vida dela, o pai foi presente, mas como uma imagem também é própria. E por isso, quando ela escolheu uma carta que representa inglês, por exemplo, escolheu essa carta que representa inglês, depois escolheu outra carta que representa pai. Quando ela colocou por baixo do inglês pai, ela fala que essa carta é muito triste, não tem nenhum interesse, não quer estudar inglês porque ela é muito monótona, muito triste e acha que não é interessante. Mas quando nós tiramos o pai para de inglês e afastamos, a imagem desta pessoa que a menina está a olhar começa a mudar. E a menina já fala: olha, essa imagem de inglês começa a ficar já diferente. E parece que este homem já não está tão triste, parece que ele está a falar qualquer coisa, que ele está a explicar qualquer coisa, concentrado em alguma coisa, e até torna ser interessante. Isso é muito interessante. E isso acontece não é só na conversa, na realidade, isso acontece no campo do subconsciente, no campo mental. Por isso, nós conseguimos também corrigir esses bloqueios uma forma utilizando também duas terapias e aplicar também essa imagem, cartas metafóricas, junto com qualquer outra terapia holística, por exemplo, ou terapia natural ou até psicoterapia. Por isso, imensa forma a utilizar. Essa terapia ainda está a desenvolver-se e cada vez mais psicólogos utilizam essa terapia e está a dar masterclass, onde psicólogos também mostram próprios métodos, como utilizar cartas e ensina também usar elas protocolos de tratamento diferentes, mais explorar essa terapia, porque ela também está muito rica e está a revelar muito potencial terapêutico.